Oi, Olá, tudo tudo, bom? tudo, não tava Eu, te achando. eu tava aqui esperando aparecer para mim na minha e não aparecia. É, Aí eu falei, então, deixa eu entrar na de vocês. porque eu acho que vai demorando também, né? Dá um delay, É, né? Dá um delay. Enquanto a gente fala aqui, até seguir, até entrar, e aí é bem isso mesmo. demora um pouquinho. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças Tá a Deus. bom, Agora eu tô melhor. tá melhor, né? O pessoal, ai meu É, Deus, o que que aconteceu? Eu falei, não, é só um. Algo que vai passar rapidinho, semana que vem a gente já faz. semana que vem nós estamos aqui, né? É, sim. Quero agradecer muito. Vamos conversar então agora com a Ana Carolina, né, professora, doutora e oftalmologista Rodarte, Ana Carolina Rodarte, sobre a oftalmologia em aves, né? Isso é uma coisa assim, é um tema que eu acho super interessante e assim, a gente percebe e vê também que são poucas pessoas que têm experiência na área. E eu quero agradecer imensamente também a Carol, também é nossa professora, né, na pós de aves, e que a gente já iniciou agora. E ela também vai falar bastante sobre esse tema e falar um módulo inteirinho sobre tudo. Então a gente vai dar um gostinho aqui, né, professora? Isso. Então É. a Carol aí tem mais de 10 anos de experiência, trabalha com pequenos e também aí tá na área das aves e também dos animais não convencionais, trabalha bastante também no zoológico, né? Isso. E para introduzir, eu queria falar um pouquinho assim, né? Porque quando eu recebo na clínica as aves, né, e faço atendimento, eu sempre noto e dou também uma atenção toda a parte do olho ocular das aves, desses animais, né? Então, vamos supor, eu sempre vejo a postura do animal, se ele está com alguma dificuldade né, de simetria, né? Também olha a conjuntiva para ver se de repente a gente tem aí algum tipo de, talvez até a gente pode até identificar uma anemia, né? Como voa, se bate em algum lugar, né? Então tudo. Então eu queria saber um pouquinho, né? Como você é bem focada nessa parte, na oftalmologia, queria que você contasse também como que você já chega nesses animais, se você se já vem dos colegas, e aí como que você segue aí essa primeira, quando a ave chega, como que você segue no exame Como eu clínico, faço a abordagem, né? nessa abordagem? Tá. Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu Imagina. agradeço a todos que estão aqui presentes. Desculpa pela semana passada, gente, é que eu passei mal e eu não estava bem, eu não ia conseguir fazer a live com vocês. Por isso que eu pedi para adiar, mas hoje já estou tranquila, já estou 100% e estamos aí. Então, Tô vendo aqui muita gente que já foi aluno meu. Muito legal. bem, saudade de vocês também. É um prazer vocês estarem aqui com a gente, né? E com relação à abordagem, assim, nas minhas aulas eu sempre falo assim, eu sou oftalmologista e eu sou muito focada nessa área, né? E a gente tem dois tipos, assim, na verdade, dois tipos de veterinários não, mas você pode ter diferentes abordagens. Você tem aquele veterinário que ele é bem oftalmologista, né? E que aí ele gosta da área de selvagens, que ele vai para essa área, né? E você pode ter realmente aquele veterinário que ele mexe com selvagens e que é apaixonado por oftalmologia e que ele pode fazer também. E Uhum. aí, no meu caso, eu sou oftalmologista, eu não sou clínica geral de animais de selvagens, né? Mas durante a minha carreira e o meu percurso, eu decidi que eu queria aprender um pouco mais de selvagens. No meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com isso e eu me apaixonei.
Dos temas da minha tese foi realmente com aves, então eu tive a oportunidade de estudar corujas mocho-orelhudas e Legal. estudar carcarás na época. Então isso para mim foi muito bom e muito importante e que gerou essa paixão e que aí me motivou a seguir. Uhum. Realmente as aves, eu acho que são o carro-chefe assim da minha casuística em selvagens, né? E é o que eu mais atendo mesmo, né? E por que que eu digo isso? Essa questão de ser veterinário oftalmo e de ser veterinário em selvagens. Porque eu acho que os dois vão se complementar. Sim. Então, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu não sei de todas as doenças, né? Tem procedimentos que eu realmente não faço e que eu encaminho para o clínico de selvagens para fazer. E isso também, o pessoal que trabalha comigo faz a mesma coisa. Eles veem os casos, quando vê que é olho, eles me encaminham e a gente trabalha em equipe e aí a gente consegue, eu acho que o paciente fica muito mais bem amparado, né? E Sim. cada vez mais eu vou aprendendo com vocês essa questão de clínica, questão é, de manejo, enfim, né? Uhum. Então a gente vai se complementando. Então, eu sempre observo essa questão de postura, sim. Na minha anamnese, ela é uma anamnese que eu abordo essas questões, questão de alimentação, eu abordo questão de recinto, como que está a postura, se como que é o tipo de alimento daquele animal. É, você disse, eu trabalho em zoológico também, então tem algumas aves que eu tenho muito pouco tempo para manejar, porque senão ela pode morrer na minha mão. Não Uhum. só de zoológico, mas pequenos passeriformes também, né? Então, Sim, que pode nossa. morrer, a contenção, ela é muito importante para que a gente não tenha nenhuma perca, nenhuma surpresa aí. Então, são questões que realmente eu estou sempre observando e eu sempre pergunto, né, Uhum. pro, pro tutor. E eu sempre estou assim de olho e sempre, se eu precisar do auxílio do veterinário clínico geral, eu sempre peço também. Coleta de sangue de aves, por exemplo, eu peço os exames, mas normalmente eu não faço os exames, eu não faço essa coleta, porque não faz parte da minha experiência. Minha experiência Sim. fica mais no olho. E eu não vejo isso como vergonha nenhuma, pelo contrário, né? Ah, Eu acho que cada um faz seu trabalho e a gente vai se complementando, né? Então são coisas que realmente eu observo. Postura, pena, como que tá a qualidade da pena, como que eu sempre peço para dar uma olhada nas coanas, uhum. né? É, vejo questão na região peripalpebral, como é que tá as plumas, se elas estão bem posicionadas, se não estão, se ela está com alopecia, se não está, se está com secreção, se não está. Eu sempre dou uma olhada nas questões das narinas também, Uhum. porque às vezes vem com uma secreçãozinha leve ali e a gente acha que é só olho e na verdade não é. A ave ela está com um problema respiratório e é problema respiratório que está causando alteração ocular. Ocular, Então, sim. no caso de sinusites, né? Uhum. Então, o oftalmo ele tem que ter um olho clínico também, É, né? E tem que aí ter eu essa sempre parte tô, geral, né? É, acho que tem que ser a tem, parte geral. Mas também já vem de certa forma, amparado, né? Por todo um histórico, né? Por todo já isso, sinais, e aí que também ajuda você também, e isso é muito legal, porque também a gente que trabalha na clínica e atende esses animais, também é difícil também, né? Geral, tudo bem, atende clínica de animais silvestres geral, as aves, enfim, mas também a gente saber, né, sobre particularidades em relação ao ocular das aves, também é muito específico, né? Então sai um pouco do é, campo, né? Então, assim, realmente eu acho assim, muito importante esse trabalho em conjunto, com certeza, né? é. Da gente, E da nem gente poder tudo trocar, né, as informações.
E você poder, e você na sua área poder estar fazendo o, o tratamento corretamente. Corretamente não, mas saber como você vai conduzir, né, em cada caso. É. E nem tudo é clamídia, né? É, Muita sim. gente, muita gente acha, tá com blefarite, é clamídia. Não, Não, não é. sim, não é. Então, tem um leque aí de causas grandes aí, de afecções oculares que tem que ser investigadas, né? Sim, com Então, certeza. eu já peguei, por exemplo, paciente com catarata que ele desenvolveu, era uma catarata que ela era uma catarata nutricional, por exemplo, e aí na anamnese a gente descobriu que a dona dava arroz e feijão o tempo inteiro. Fazia 30 anos, assim, né? Comida de gente mesmo, né? E Sim, eu aí também. acabou que e é comum isso acontecer, né? Sim, Relativamente sim. comum, então deveria ser e repercute no olho, né? Então você pode ter cataratas nutricionais aí por deficiência nutricional por Uhum. conta disso, né? Sim, eu E com também tive. relação, Eu também tive um paciente que estava com. Ele adotou uma Maritá, que também foi para oftalmologista, para a doutora Maura. Ela enviou para mim, né? Encaminhou para mim para realmente. Ela começou também a ver que era também provavelmente alguma deficiência também nutricional. E a gente chegou. E também era só essas porcarias que comia. E é, realmente tem. isso, Que, com relação às peculiaridades, hum, as particularidades que tu comentou, realmente existe. Isso é uma coisa que eu abordo bastante na aula, assim, que eu faço um estudo comparativo, inclusive entre as espécies, né? certo. E na questão de Anatomicamente, né? aves, Uhum. isso anatomicamente, e na questão de aves, a gente tem bastante diferença. A iniciar pelo formato do olho mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, as corujas, é, elas têm um formato de olho mais tubular. Então, isso tudo, ela tem um porquê, ele é uma adaptação pelo fato deles serem noturnos, e aí acaba que a câmara posterior, ela fica um pouco mais escura, e isso propicia a uma melhor visão, né? Certo. E a outra questão também é que ajuda na hora que eles estiverem fazendo o voo deles, né? Então ajuda tudo isso aí. Uhum. No caso de rapinantes diurnos, o formato ele já é mais plano, né? E aí, em outros tipos de aves, como alguns passeriformes, eles já são mais planos ainda, eles já são mais planos e maiores, né? Uhum. Isso aí é importante também, por exemplo, quando você vai fazer uma enucleação de uma ave. Se você não tem noção do tamanho do olho, você é um veterinário de pequenos animais, você vai para a enucleação pronto para fazer esse procedimento e de repente você tem uma surpresa que é o tamanho de um bulbo ocular muito grande e Certo. cheio de ossos, né? E Uhum. aí como é que você vai fazer para fechar aquela superfície e para manter o equilíbrio do crânio? Porque se Uhum. ele tem ossos, ele é mais pesado do que um bulbo ocular normal, de um cão. É um cão. Então, como é que ele vai fazer? Ah, vai sobrevoar, vai voar, né? Uhum. Então, isso são coisas que a gente tem que ter conhecimento e tomar cuidado, até para a questão clínica, né, da gente. Eu vi que tem algumas Sim. perguntas aqui. Deixa eu ver. Doutora, tem alguma espécie de aves em que a falta de visão é congênita? Eu também tinha anotado essa pergunta, porque a gente sabe que existe, né, alguma. É relatado que pode ser, a cegueira pode vir por algo congênito, assim. Você tem alguma experiência a mais nessa questão? Olha, a alteração congênita eu acho que pode acontecer em qualquer espécie, né? Se Uhum. você tem uma deficiência, uma alteração na hora da formação do embrião, eu acredito que possa acontecer em qualquer espécie. Eu, Uhum. particularmente, de uma formação congênita em aves, eu peguei uma coruja só, que na verdade a gente não fechou o diagnóstico ainda. Ela foi um caso bem interessante que a gente pegou, que foi uma coruja que ela tinha. Você tem
o bulbo ocular, aí é que você tem os ciclos esclerais, que são em torno de 8, 10 na coruja, se eu não me engano. E aí, quando eu olhei o fundo de olho, eu vi que ela tinha um buraco. E aí, nesse buraco, eu conseguia, era um orifício mesmo, nesse orifício eu conseguia ver a movimentação da terceira pálpebra, do ligamento piramidal da terceira pálpebra lá atrás. Só que o bulbo, ele não extravasava, ele estava ali, tal. Então, na verdade, poderia ser tanto trauma quanto uma má formação, né? Então, esse a gente não conseguiu fechar ainda. A gente está com os olhos para irem para histopatológico. Nós fizemos OCT desse olho, que foram achados bem interessantes, né? Que OCT seria um exame em vivo que você faz imagens da retina e você consegue fazer como se fosse um histopatológico. Você vê todas as camadas, né? Então é um exame bem específico. A gente conseguiu fazer dessa coruja e aí acabou que depois ela veio a óbito. A gente coletou o olho para poder fazer essa patologia para ver se vai ser congênito ou não. Então, de congênito, eu acho que sempre pode ter, sabe? Você pode ter aí um coloboma de nervo óptico, que aí é má formação mesmo. Pode ter coloboma de íris, como tem nos outros animais mesmo, né? Mas eu particularmente não peguei, eu peguei esse, que a gente não bateu o martelo, tá? Que possa ser mesmo. E quanto mais também a questão que a gente vê dos exóticos, dos pets, né? Se tiver também um descontrole aí também de muita reprodução e não tem cruzada e coisa desse tipo, eu acho que a gente pode vir a ter algumas coisas que podem acarretar, né? Desde de cegueira ou também de outros distúrbios, né? Que a gente pode... Que eu, assim, já recebi na clínica, né? Tipo, animais calopsitas super pequenininhas, super pequenas, tipo, atrofiadas mesmo, né? Então, por conta até mesmo desses cruzamentos, assim, que não são muito... um pouco indevidos, enfim, né? De criadores. Mas, assim, mas em geral, na natureza, né? A cegueira é algo que... Eu acho que a seleção natural, né? É seleção natural e eu acho que deve ter menos, porque eles mesmos Sim, selecionam para não vai poder conseguir fazer sobreviver, né? Então é muito, Exato. né? Mas eu acho que é muito mais por algo, pelo menos eu vejo, né, nas minhas experiências, muito mais por algo ou nutricional, ou muitas vezes por outros tipos de até endócrinos, né? Esse tipo de anomalia do que mesmo naturalmente, né? Por ser algo Isso. genético, enfim. Mas realmente pode acontecer, né? Pode, catarata pode acontecer, né? Talvez um mau desenvolvimento do ocular também a gente vê, inclusive em outras espécies, então eu não duvido que aconteça em aves. Sim. Só que assim, o que acontece? A gente tem poucas pesquisas, então tem poucos trabalhos publicados sobre doenças. Então, na verdade, tudo é meio novo. Então a gente vai vendo os casos e vai vendo coisas novas, e aí que o pessoal vai publicando e a gente vai tendo a chance de descobrir coisas novas, né? Hoje, um dos locais que eu mais pesquiso é na Veterinary Ophthalmology, que é um journal que é específico para oftalmologia veterinária, e lá a gente encontra bastante coisa, né? E tem um livro que eu sempre utilizo, que é o livro Ophthalmology of Wild Animals. Esse também eu sempre estou utilizando nos meus estudos, tal, mas se vocês forem olhar, tem muito pouca coisa. Então, Eu já até dei mesmo uma essa olhada. É questão um que tem de... vários quadradinhos com vários animais, com aves, Não, não, esse não é não. esse? Esse não. Eu abro aqui o computador, eu mostro para Tá. vocês já, mas Que eu já... é o outro. Esse é só oftalmologia e ele é bem específico, mas são poucas as doenças. À medida que vai publicando, o pessoal vai colocando, né? sim. Então é tudo muito novo. Então, esse caso, por exemplo, que eu peguei,
é uma suspeita que eu tenho, mas que a gente precisa terminar de fechar, que agora que, como veio a óbito, a gente consegue fazer uma histopatologia e ter Consegue uma ideia fazer. melhor. Uhum. E essa ave, por exemplo, ela também estava cega, né? Foi por isso que eu olhei ela a primeira vez. Ela estava com deficiência visual de um olho. Uhum. Aí tem outra pergunta aqui falando caso mais grave que eu já atendi em aves. Tem uns casos que deixa a gente de cabelo em pé, né? Mas eu acho que teve um que me marcou bastante, que foi uma coruja, que ela veio, inclusive ela veio numa clínica particular, ela, ela ela voou, bateu num vidro, aí ela caiu e ela foi, uma proprietária pegou, cuidou dessa coruja, aí ela melhorou, só que o olho parece que estava um pouco alterado na época e soltou. Aí deu um pouco, essa coruja voltou para ela, bateu no vidro como se estivesse pedindo ajuda. E aí ela abriu e pegou a corujinha. E o olho dela estava completamente alterado e ela tinha algumas outras lesões na face, ai, agora eu esqueci o nome. Daqui? Asa, Ah, da asa. na asa, isso. E aí tá, e aí o olho estava muito alterado. Ele tinha uma úlcera de córnea muito intensa e uma alteração corneana muito intensa. Tinha bastante edema. Estava começando a entrar em processo de melting. Melting, ele é uma quebra de todo o colágeno da córnea por contaminação bacteriana, normalmente, ou fúngica também. E aí ele vai perdendo todo a, a, a estrutura e começa a derreter. Por isso que o nome é melt. Então, esse caso me chamou muita atenção. E na época eu estava começando nessa parte de selvagens. E aí eu já tinha uma experiência grande na parte de pequenos e de selvagens eu estava começando. Então, assim, eu sabia exatamente o que que eu tinha que fazer num melting em cães. E aí eu peguei e instituí o tratamento. Só que quando você vai tratar um melting em cães, você trata com colírio a cada hora, a cada 30 minutos, a Como cada assim? 2 horas. E são vários. Como que eu trato uma coruja que é extremamente estressada, com colírios a cada tanto tempo, né? Então, esse foi um grande desafio mesmo. E a gente tinha a restrição de dinheiro da proprietária também, porque como ela pegou, né, aquela coruja, então não era dela. Então tinha essa restrição, que ela tava sendo voluntária pela coruja, né? Aham. Ajudando mesmo. E tá, então eu instituí o tratamento e aí fiz cultura para fungo, mas demora para sair o resultado, né? E aquele olho só ia derretendo, Nossa. derretendo, derretendo. Aí, num cão, por exemplo, a gente poderia fazer um, um recobrimento de conjuntiva, usar a membrana amniótica. Hoje em dia a gente tem colírios de membrana amniótica que poderia ser utilizado. Extremamente caro, mas na época não tinha, não existia, então não tinha como fazer. A gente tentou até aplicação de célula-tronco, para você ter Ah, que ideia, mas legal. não deu certo. Aí entrei com soro sanguíneo, que isso é um dos protocolos que nós fazemos também, que ele tem uma ação anticolagenolítica. Melhorou um pouco o aspecto, mas mesmo assim não tinha estrutura a córnea. Aí eu fiz uma tarsorrafia. Então, para mim foi um desafio muito grande. E no final das contas, a proprietária sumiu com a coruja. Não sei, eu acho que essa Não coruja veio a acredito. óbito, Ah, tá. porque ela simplesmente sumiu. Porque ela estava tratando, muito estresse, colírios por muito tempo, e acabava que ela não respondia muito bem. E o que que eu aprendi com essa situação? Que coruja não, que as
As aves, elas são completamente diferentes de cães e gatos e a gente tem que tomar muito cuidado na instituição de tratamento. Então, hoje eu faria um pouco diferente. Talvez eu faria umas injeções subconjuntivais para aquilo ir sendo liberado aos poucos, para eu não manipular muito essa coruja, Muito para essa ela não coruja. virar óbito. Para ela não Uhum, virar óbito por estresse daí uns dias, né? Porque ela, uhum, pelo que minha experiência, eu já vi que elas não vieram a óbito nas primeiras semanas, né? Na primeira semana, depois que ela vem, depois de 7, 10 dias que eu tive essa experiência. E é muito uhum, frustrante para nós como profissionais. Então, assim, uhum. hoje minha abordagem ela é um pouco mais diferente. Eu entro com antibiótico terapia sistêmica, eu entro com soro do sangue, se for necessário. Só que aí a posologia que eu faço, ela já é um pouco menor, porque daí você fica entre a cruz e a espada, né? Se você, se Sim, você sim. apertar muito, Muito. o bicho pega. Se você soltar muito, você perde o olho. Então, aí muitas vezes eu faço injeção subconjuntival. Legal. É assim, por exemplo, que eu trato a, a arpia do zoo. Ela teve úlcera já, ela tem umas uveites recorrentes, que eu não tenho como ficar pegando uma arpia uma vez por dia. Então a gente pega Nossa, ela é. a cada 7 dias ou a cada 10 dias, quando é necessário, obviamente, né? E daí Uhum. no procedimento eu já pego e já faço a injeção subconjuntival que eu preciso fazer. E aí a gente vai mantendo o controle. Infelizmente, dentro da Uma vez na veterinária de semana? Uma selvagens, vez? Você falou uma vez na semana, Carol? eu faço normalmente uma vez na semana. E vai Porque também eu nem liberando. posso ficar mexendo. E ela vai liberando, né? Esse é um dos protocolos que eu faço. Agora, é óbvio, Legal. se eu estiver tratando um papagaio, um animal que é mais tolerante, aí eu faço com colírios que é mais eficiente. E Porque daí esses eu tenho um controle colírios, maior. tá? E esses colírios, normalmente como você falou, né, que a posologia, as doses, lógico, tem que ser um pouco diferenciadas por conta das aves, que realmente é bem diferente. Você manda manipular, como que funciona? Porque Não, você não... não, porque a gota é grande. Na hora que você pinga, muito da gota cai. Ela não fica, né? Essa Então, assim, absorção. eu sei que tem a alometria, né? É a alometria que vocês fazem o cálculo, não é? Para medicação e tal, mas na oftalmo eu não cheguei a fazer, nunca precisei fazer, não. Eu Entendi. uso mesmo o colírio. Usa tipo uma gota, 2 gotas, Não, ou... é uma Não? gota. Eu Uma uso uma gota. gota, ainda mais que são animais muito pequenos. Certo. Mas muito dessa gota cai. Muito dessa gota cai, Uhum. né? Então eu acho que essa coruja, eu acho que foi o caso mais desafiador que eu tive, né? Eu acho que Pomadas foi. você usa também? Olha, eu uso muito pouco pomada em aves. Muito pouco. Acho que eles se incomodam muito. Eu uso mais colírio. Mas se eu tiver uma lesão de pálpebra, alguma coisa que realmente necessite ser pomada, eu usaria. Hoje a Uhum. gente tem pomadas oftálmicas, né? Você tem pomadas oftálmicas só com antibiótico e anti-inflamatório junto. Então, que daria para fazer e são pomadas oftálmicas próprias. Tem que tomar Legal. cuidado com toxicidade de alguns colírios, porque tem alguns animais que podem, alguns fármacos e outros não. Sim, claro. Então, você tem que, dentro da espécie que você está trabalhando, você tem que ter uma noção sobre isso. Até Uhum. para você não botar a sua ave em risco, Uhum. né? Tem uma pergunta Deixa. aqui. Minha calopsita, com os olhos estão bem inchados, que poderia ser e tem algo que eu posso usar para tratar ou para aliviar? É, Aí pode ser uma acho que série de coisas. pode ser uma série de coisas, exatamente. Primeira coisa é investigar, porque o olho inchado pode ser muita coisa. Eu já peguei, por exemplo, eu já peguei canário que olhava lá, tava com
crosta sobre a córnea, bem intensa, e pálpebras inchadas, né? E aí a crosta, ela até tinha até um aspecto meio verrugoso, assim. Então, se você pegasse só essa clínica, você poderia até confundir com poxvírus, por exemplo, Sim. né? Se você não manipulasse o olho, para isso, geralmente eu uso colírio anestésico para poder dar um alívio para o animal, porque daí eu manipulo com suave estéreo ou com pinça mesmo, né? E na verdade, quando eu fui fazer a avaliação, eu vi que era uma crosta de secreção e ela tinha, na verdade, uma úlcera de córnea que estava levando a esse inchaço, Nossa. né? Então era uma coisa relativamente simples, tá? Agora, inchaço pode ser desde contaminação bacteriana, contaminação São fúngica, fúngica. a parasita. Outra causa de inchaço, que é o que eu comentei logo no início, que é sinusite, né? Então, às vezes você vê ali que tem uma secreção palpebral e um leve inchaço nessa região, pode ser em decorrência de uma sinusite. Aí que eu dou uma olhada nas coanas e eu sempre peço para o clínico dar uma olhada comigo, ele dá uma escutada, porque com certeza a experiência dele vai ser muito maior do que a minha, né? E aí pedir exames complementares. E sendo sinusite, daí a gente entra com tratamento específico, né? Eu posso até Uhum. entrar com colírios, antibióticos e anti-inflamatórios para o olho, caso não tenha úlcera de córnea. Então, daí eu já entro com um antibiótico associado com anti-inflamatório, por exemplo, um Maxitrol, um Silodex, algo do gênero. Mas, sem dúvida nenhuma, o tratamento principal é a inalação. Então, tratamento E respiratório. aí a gente já Então, consegue já melhorar isso. bastante a parte, né? Vai, consequentemente, já melhora. Eu tava com um caso assim super recente também. Tava com problema respiratório, uma sinusite, o olho tava super, 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 super inchado, super inchado. É, E aí já começou a tratar, inalação e antibiótico e ela tava morrendo de exatamente. tava morrendo de medo que fosse clamídia, enfim. E não tinha, e E não, pode, pode, pode assim estar mesmo, pode junto. estar junto. Mas assim, foi É, bem específico, né? Já tinha todo um histórico que tinha ficado muito tempo, agora o tempo tá mais frio, e aí já tava muito exposto a esse vento, o lugar, não tomava muito sol, enfim, é tudo bem, então a gente conseguiu e tá super bem, tá super bem. Mas agora que a gente tá falando da clamídia, como você tem alguma experiência, mas assim, chegando com algo com positivo, com um exame positivo, o que que você já recebeu, o que que você tem de experiência na questão aí de, às vezes quando acomete bem, porque às vezes nem acomete muito, né, a questão dos olhos, né? Pode ter outros olha, sintomas, mas nesse caso. então, aí é tratamento mais sistêmico mesmo, né? A gente entra com a doxiciclina, Uhum. né? Se precisar de entrar com algum tipo de anti-inflamatório, se tiver outros tipos de lesões mais inflamatórias, aí até dá para entrar com anti-inflamatório sistêmico, porque a clamídia, ela dá muita blefarite. Então, um antibiótico que pega muito bem é a doxiciclina. E como Certo. é mais pálpebra, o sistêmico age muito bem. Então, é o mesmo tratamento mesmo. Uhum. Agora, se tiver alguma úlcera associada, aí a gente entra com colírio antibiótico, talvez uma tobramicina, Uhum. dependendo do grau e da, da profundidade e da contaminação da úlcera, daí a gente pode entrar com uma ciprofloxacina ou com uma floxacina, colírio e tal, mas não é uma coisa que eu saia entrando em todos os casos. Eu vejo muito a clínica do paciente, né? Uhum. Mas geralmente a doxiciclina A sistêmica, Dox, ela né? funciona muito bem. Sistêmica. É, Então, assim, quando tem casos mesmo, a gente já percebe aí,
Às vezes você não precisa entrar com nenhum algo De- é, de- específico, né? Quando tem uma conjuntivite é, muito Se tiver grande, uma muito... conjuntivite muito grande, aí dá até para entrar também com esses colírios que eu falei, Uhum, né? É, mas se não tiver, uma opção que também pode utilizar, que na verdade aí entra como pomada, que eu te falei que eu uso pouco, seria o Epitesan, que ele tem clorofenicol e tem alguns estudos que falam que pega um pouco de clamídia, principalmente em gatas, né? uhum. Mas em aves eu nunca li nada a respeito, se pega, tá? Mas seria uma opção também, né? Aí, se tiver muito intensa a inflamação, aí a gente pode entrar com um colírio de anti-inflamatório, um fluiprofeno, algo do gênero, que daí a gente consegue amenizar um pouco a inflamação local também. Questão de fazer só limpeza mesmo, né? Como que você comentou, né? Às vezes tem alguma secreção. O que que você indica? A mesma coisa de pequenos? O que que... Ah, geralmente eu indico a mesma coisa, solução fisiológica, né? Eu peço para usar suave, estéreo, né? Cotonete, e tira o excesso de secreção mesmo ali, e depois passa os colírios, né? Algumas aves a gente precisa até colocar o colarzinho, né? Colocar e coloca o colar que é feito de raio-x, né? Eu Uhum, acho que tem uhum. próprio também para aves, É, né? dá para adaptar, dá para fazer umas adaptações, sim. Ah, depende do tamanho da ave, né? Isso. Agora, quando é um canário, alguma coisa, aí a gente tem que fazer essas adaptações mesmo, às vezes com aquelas, realmente, aquelas plaquinhas de raio-x antigas. Tem, Isso. Mas aí depende muito do caso, porque tem caso que não precisa, né? Então tem que considerar muito aí se o paciente ele está coçando os olhos ou não está. Porque senão é mais estresse para ele. sim, sim, sim. Essa parte mesmo principalmente quando. E é interessante que você comentou. Sempre nos casos, né, quando também já estagiei em centros de recuperação de animais silvestres ou universidades, né, que tem esses atendimentos desses animais, realmente sempre chega muitos rapinantes com problema mesmo. Eu não sei também, é, 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 pelo menos eu tive também muitas experiências Chega. com eles, Muito bastante. trauma. Isso Muito que eu ia falar trauma. agora, muito trauma, né? Eu acho que Muito trauma. por conta mesmo né, de tentarem buscar algum alimento, ou aí tem alguma coisa que. Eu atendo aqui eu presto serviço voluntário na UNB também, na parte de oftalmologia de selvagens. E então eu ajudo o pessoal lá. Então eu acabo pegando muito animal da Uibama. E eu pego muito trauma. E eu acho que tanto trauma causado por seres humanos mesmo, Sim, sim, questão de sim. tiro, questão de caça, e tem um outro tipo de trauma que é um fator muito preocupante, que é essa questão dos vidros, né? Então, os vidros transparentes, sem faixas nenhuma, as aves elas vão mesmo e batem. Eu não sei se vocês já viram, tem até uma matéria que saiu um tempo atrás da CNN que mostra tipos de vidros diferentes, né? E que tem um tempo que o pessoal está fazendo, tem uma tecnologia nova em vidros, que é como se tivesse umas luzes UVs nesse vidro, que Ah, só eu a vi. ave Que só consegue a ave enxergar. consegue enxergar e aí ela não bate. E aí ela não bate, porque o olho a ave, ela tem uma adaptação mesmo, né? Então essa é uma outra peculiaridade. Eles têm 4 fotoreceptores e eles conseguem ver a luz UV. Então eles conseguem ver como se fosse a teia de aranha. É uma tecnologia que ele imita a teia de aranha, Uhum. né? Então ela consegue ver e nesse vídeo, inclusive, mostra a ave passando direto para um vidro transparente
e como a ave ela vira quando vê esse tipo de vidro. Então tem um grupo de pesquisa, de uma ação meio comunitária do pessoal do Paraná, onde eu fiz meu doutorado. O professor Fabiano, ele fez esse trabalho aí que era de conscientização das pessoas para que colocassem algo no vidro das suas casas, de prédios, para que as aves não batessem e Adesivos, gerasse né? trauma, Uhum. adesivos. Eu peguei, inclusive, eu peguei uma calopsita, agora que eu tô me lembrando, normalmente eu mostro esse caso em aula, que o nome dela era Hugo, e aí essa ave voou e bateu direto na janela da casa dele, assim, bateu e caiu. E o pessoal levou para mim na Exotic Life, que outros parceiros que eu tenho aqui em Brasília. Uhum. E aí eu fui avaliar e vi que ele estava com uma perfuração ocular e que estava com prolapso de íris, né? Aí eu falei, olha, a gente não tem muito o que fazer. A opção você tem duas opções. Dentre as duas, ela é cirurgia. Então, ou a gente tenta tirar esse fragmento de íris e recuperar o olho, ou a gente tem que tirar o olho, né? E tal. E aí a gente resolveu realmente fazer a cirurgia para tentar manter o olho. E durante o procedimento, eu vi que ele realmente tinha um prolapso da íris. Eu fiz a secção desse fragmento prolapsado, e aí eu suturei a córnea, só que aí eu percebi que ele tinha ruptura de ossículos esclerais. Então isso foi um grande desafio para mim durante o procedimento, porque você não tem, eu não consegui perfurar esses ossículos. Imagina, o olho de uma calopsita é desse tamanho aqui. Nossa. Então, o menor fio que eu estava usando para aquela ave, ele já estava parecendo um fio que eu usaria num cão que parecia um fio 60, 70, em comparação ao tamanho do olho. Uhum. Então, para uma ave dessa, eu usei um fio 10 zeros, ela teria que ser um fio muito mais fino que 10 zeros, para ter ideia, né, de tão pequenininho que era. Mas deu certo. Mas o trauma foi tão intenso que ele teve descolamento de retina, teve Nossa. algumas alterações aí. Mas deu É, certo. E é. saiu vivo e ficou super bem depois. Então, Nossa. esse é um dos cuidados que tem que ter. Então, eu pego e aí acaba que no final, em rapinantes, você tem tantos traumas que você tem paralisia de nervo. Uhum. Então, muitas vezes essas aves elas têm paralisia de nervo facial e de nervo palpebral, e aí ela para de piscar. E aí a gente começa a ter úlcera de córneas e ceratites em função disso. Aí, em alguns casos, eu até indico fazer acupuntura. Ah, interessante. E chegava muito também desses traumas aí, para essas ações aí, né, antrópicas, que a gente, que a gente sempre tá, né, o ser humano, infelizmente, a gente está do lado deles, né, e aí acontecem esses traumas, mas lá acontecia algo assim de traumas mesmo de que as pessoas relatavam, nossa, eu vi eles brigando né, em voo e chegava. Mas era bastante até, né? Se você for ver, era uma casuística e até alta. E sempre, sempre, sempre eles estavam com problema nessa relação. Caía e quando a gente via, estava com esse problema ocular, assim, muito inchado. Não sei se daí na hora, né, Ah, de, pelo trauma dá pelo inchaço, trauma do dá bastante inchaço. inchaço de conjuntiva, Muito, muitas vezes dá muito. úlcera de córneas, É, perfurações. Eu não peguei esse tipo de trauma ainda, não me lembro de pegar, mas eu não duvido e dá, sim, muitas úlceras de córneas, perfurações, enfim. essas perfurações. E aí é difícil ela se recuperar, né? A maioria, sim, acaba vindo a óbito mesmo. Acho que era muito trauma. Ah, estão perguntando aqui das cirurgias. Ok.
Não, a questão é assim, o anestesista aqui do IMA tá querendo saber em Ah, cirurgia como que os anestesistas fazem bloqueio local, regional, como que você na hora de ter que fazer as cirurgias, como que está sendo essa abordagem assim na hora, pelos colegas? olha, essa é uma pergunta difícil para mim, porque normalmente eu tô tão focada no olho, Não, mas assim, mas assim, então, pode falar. assim, eu já tive colega que já fez sim, bloqueios, principalmente quando fosse fazer algum tipo de remoção, enucleação, tal, já tive, só que o espaço é muito pequeno, então eu sempre aviso, eu Uhum. acho que não vai chegar, eu acho que não vai pegar, mas a gente chega a tentar, mas eles fazem, eu acho que mais analgesia. E essa seria uma pergunta para perguntar realmente para os meus anestesistas quais os Legal. protocolos que eles fazem. Normalmente aqui quem anestesia aves para mim é o Jairo e a Laís, Uhum. né? São duas pessoas aqui em Brasília que são muito fortes nessa área. E para monitoração, por exemplo, o Hugo, que faz sacalopsita, eu não tenho nem ideia se ele fez ou não, porque eu estava tão focada ali no meu olho que eu me perdi. Eu realmente não sei te responder, teria que perguntar para eles mesmo. Mas a monitoração é a mesma, eles colocam Doppler, colocam no monitor, Sim, sim. intubação, as aves elas ficam intubadas, ele faz controle de volemia, do jeito dele lá, enfim, ele faz Ah, toda a sim. monitoração Uhum. como se fosse um animal maior, né? Dentro das limitações, obviamente. Claro, Mas com claro, claro. relação a bloqueio, essa é uma pergunta difícil. Quiseram colocar aqui você de saia curta. Mas se eu não souber, aí nada que a gente não Ah, sim, pergunte para claro. eles, Não, eu porque chego e falo, aqui, Jairo, sim, sim. e Porque como é aqui que a vocês fazem gente aí? Faz? é, aqui a gente tem os cursos, né? Então a gente tem os cursos de anestesia, então tem bastante coisa de bloqueio regional e e aí alguns professores ensinam esses bloqueios, tal, mas também agora eu não sei exatamente dizer em relação às aves, vamos supor, eu vou até perguntar aqui. Paulo, É porque você. assim, é porque assim, outras espécies fazem. Nós fazemos Sim. retrobubar, fazemos intraconal, é, faz, dependendo da técnica palpebral, eles fazem num forame aqui que eu até esqueci qual é o nome, que é muito bom. Se eu for fazer uma cirurgia intraocular, dá para fazer subtenoniana, mas em aves, como é muito pequeno o espaço e ainda tem uma cartilagem entre o bulbo ocular e a órbita, eu sempre aviso, eu acho que não vai pegar, né? Mas a gente faz de qualquer forma, porque o estímulo óculo cardíaco é alto, o estímulo vago é alto na hora que você vai fazer uma enucleação, então Uhum, a ave pode virar óbito, né? uhum. E não são todas as aves em que eu faço a técnica da enucleação de remoção do bulbo todo, como se fosse uma enucleação transescleral ou algo do gênero. Tem aves que a gente faz uma exenteração. Não, calma, sempre confundo os nomes. Evisceração. A gente faz uma Uhum. evisceração justamente para deixar o bulbo ocular, que deixa os ossículos, para que o animal a gente consiga continuar sobrevoando, fazendo o seu voo, a sua rapinação e consiga ser liberado, tá? Ah, interessante. Tá fazendo, ó, Eu acho. fazemos treinamento de intraconal guiada por ultrassom. Só que em aves, eu não sei, é em aves que tu faz? Tá dizendo? Eu acho muito difícil, porque o espaço ali. Mas eu pergunto pro meu anestesista. Legal. Quais os cuidados que devemos tomar para evitar problemas oftálmicos em calopsitas?
Eu acho que primeiro alimentação, né? Cuidar aí com desnutrição, porque pode ter deficiência de vitaminas, que podem levar a alterações pulpebrais. No caso de colocar uma ave nova junto da outra que você já tenha, você tem que saber da procedência, você tem que fazer uma Sim. adaptação antes, por conta do risco de pegar doenças infecciosas, como a clamídia, por exemplo. Saber se essa ave não tem um poxvírus, por exemplo, que pode pegar. Tem o circovírus também, que pode pegar. Sim. Então, assim, eu acho que tem que fazer um controle muito bem na hora de colocar uma ave nova junto do seu plantel, né? Cuidar da alimentação, a alimentação ela tem que ser balanceada, nada de ficar dando alimentos muito oleosos também, porque além de você atrapalhar a questão geral, né? Você pode ter uma alteração hepática, então nos olhos a gente pode ter alterações reflexas como as uveites também. Sim, acho que a Questão alimentação é a de coisa principal, né? Porque também pode desenvolver diabetes, né? A ave também pode Exatamente. desenvolver, né? É outra coisa também, hipotiroidismo. Então, são várias coisas hormonais que podem refletir, de certa forma, né, nos olhos Reflete. e reflete E, bastante. e- Então, nunca a gente, o que a é, gente comentou, né? Nem sempre é clamídia, nem sempre é algum tipo também, ou algum vírus, né? Então, a gente tem que saber realmente como tá manejando. Isso que você falou foi super importante também. Nossa, não, mas a minha ave nunca teve nenhum problema, sempre foi saudável. Mas realmente colocar uma nova no mesmo local, precisa também saber antes fazer uns exames, levar no veterinário, ver como que ela tá, e principalmente essa novinha também que possa vir a ter algo aí incubado, enfim, né? Saber toda a procedência realmente. isso, saber procedência, manter a gaiola limpa, Sim, sim, né? sim. É, então, tudo isso eu acho que é importante. Isso não só com calopsita, né? Eu acho que com todos. Com todos, com No caso todos. de rapinantes, no caso de rapinantes, uma coisa às vezes eu vejo é retinopatias por toxoplasmose, por exemplo. Ah, Como sim, eles verdade. comem, é, como eles comem muita carne crua, né? Que faz parte da alimentação. Às vezes a gente pega, Uhum, interessante. né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nossa, foi muito rápido, acho que falta quanto? 3 minutos, 4 minutos? Alguém quer fazer mais alguma Sério? pergunta? Sério? Peraí, deixa eu ver. Agradeço. Nossa, passa muito rápido. Muita coisa para conversar. Mas na nossa aula eu sempre falo sobre isso, assim, eu mostro as diferenças. E cada dia que passa, a gente vai ganhando mais experiência, vai conseguindo mais casos, e cada dia a gente consegue Vai deixar a aula crescendo a cada vez área, mais né? rica, Sim. cada vez mais rica. Uma outra coisa, por exemplo, que pode acontecer nas doenças endócrinas, né? São os depósitos de cálcio, depósitos de lipídios. Sim, Então, isso tudo verdade. pode levar à alteração corneana, e um dos sinais que a gente vê são esses, né? Esses depósitos. E aí, na hora que você vai ver, você vê que a alimentação está errada, você pode Uhum, encontrar alterações séricas, né? uhum. E até em raio-x, aumento de fígado, enfim. É. E a Então primeira sempre, repercussão é né? no olho. Verdade. E sempre a gente, porque muitas pessoas que têm aves, né, que têm esses animaizinhos de estimação, normalmente a gente tem que pedir exames, né? Como a gente pede exames para pequenos, a gente também tem que pedir para ave, né? Não tem como a gente tem algumas suspeitas, né? Porque com a experiência a gente consegue saber algumas coisas, mas a gente não consegue fechar um diagnóstico, né? A gente não consegue. Então, os exames complementares, eles são assim essenciais para a Ah, sim. gente, né? E muitas pessoas, mas
Ah, mas tem que fazer exame mesmo, o que que minha ave tem? Se a gente já fica muitas vezes até meio perdida com cães e gatos, imagina, né? Imagina com coisas específicas em Esses relação animais à ave, silvestres. né? Com os animais silvestres em É, geral. Então, isso é uma coisa para a gente frisar bem, que exames a gente sempre vai precisar, não tem como a gente ser não. adivinho nisso daí, né? Então eu E faço cultura de córnea, eu tem que fazer. peço de fungo, tem que fazer. Não Tem que adianta. fazer, não adianta, porque senão a gente fica no escuro, fica tentando um antibiótico que às vezes pode estar até com uma resistência já, ou quando você vê algo muito mais relacionado, aí também tem fungo associado, e aí só com antibiótico também acaba não tendo eficiência, né, na hora do tratamento. Então, os exames são essenciais. E vai ser Exato. muito bom, né, professora? Nossa, eu não vejo a hora de ter a... a gente vai um pouquinho mais para frente, Um né? Ainda mais módulo. com essa carinêssimo módulo aí de oftalmo. Nossa, e a grade tá espetacular que você fez. Tô super animada, muito Eu animada tô mesmo. bem. Muito legal. Tomara que aí E passe logo, né, pra gente conseguir fazer prática, fazer claro, teórica e prática. claro, claro, com certeza, precisa ter essas práticas e a gente vai ter. Bom, vai acabar aqui, tá com 40 segundos. Eu Ah, meu Deus. quero agradecer do fundo do meu coração, mas a gente pode fazer outras, a gente vai conversando, algum tema, se alguém também quiser sugerir algo, fica Isso. super à vontade. É um tema, assim, agradeço muito você compartilhar as experiências e aí também tá fazendo parte, né, nessa hora do estudo da evolução, né, da oftalmologia em aves, né? A É, gente, com certeza. né? Então, as pessoas agora é a primeira pós de aves do Brasil e a gente vai seguir aí praticamente, espero que a gente tenha bastante alunos trabalhando nessa área, né? E Sim, aí também evoluindo tomara. essa parte.